Olá, pessoal, nós estamos aqui no podcast Terapia em Foco, Conexões para a Transformação. E o tema de hoje é: qual é o sentido da vida? Quem aqui nunca sofreu com essa angústia, se perguntando, nossa, por que eu estou aqui? Qual é o sentido do que eu estou fazendo? Será que isso impacta a vida das pessoas? E eu estou aqui com alguns convidados hoje. Ana Luísa, logoterapeuta, psicóloga, Rodrigo, estudante de psicologia, Tuane, psicóloga, e nós vamos hoje entregar conteúdos práticos para você, através dessa discussão informal, bem descontraída, falando sobre esse tema que é muito importante, principalmente agora, Setembro Amarelo. E aí, pessoal, como vocês percebem, até na prática clínica, com os alunos de psicologia, com as pessoas, como essa pergunta angustia as pessoas? E por que angustia as pessoas? Primeiramente, talvez porque ela seja uma pergunta de muito impacto, né? E porque ela parece cobrar uma resposta, né? Qual é o sentido da vida? E é como se a gente precisasse já entregar uma resposta. A minha vida tem sentido por causa disso, né? O que faz com que as coisas tenham sentido. E o sentido, ele nunca é dado, ele precisa ser descoberto pela própria pessoa, né? E nós estamos vivendo, assim, uma era de muito vazio existencial. As pessoas estão se deparando com esse sentimento de vazio, né? De ausência de sentido. Então, é uma pergunta que angustia mesmo. Não é uma pergunta que a gente vai ter uma resposta rápida, uma resposta fácil. Ela é angustiante para qualquer pessoa, né? Enfim. E como poderia não ser angustiante? Sim, né? como, diante né? de uma vida breve, finita, e o que fazemos com ela deve ser, de fato, o que é importante para cada um de nós. Exato. E um estudante de psicologia, Rodrigo, como é que é esse negócio, cara? Então, um estudante de psicologia que fez direito, terminou a faculdade de direito e tá fazendo psicologia. Realmente já me questionei qual que é o sentido. O que eu tô fazendo na faculdade de direito? Por que eu tô fazendo isso? É isso que eu quero mesmo? Esse é o sentido que eu quero levar pra minha vida. Mas fomos amadurecendo, durou 5 anos o amadurecimento pra tentar ir pra psicologia logo. Mas agora estamos na psicologia, segundo período, né? Graças a Deus. Eu fiz engenharia também, depois eu... mesmo? Aí na crise existencial, em busca de sentido, eu falei, eita... Olha, isso me faz pensar, Wesley, que o sentido, ele é mutável, ele se transforma, né? A gente agrega sentido às coisas e as coisas também perdem sentido. As relações podem perder sentido, as nossas escolhas, elas podem se transformar. Então, o sentido, ele não é algo imutável, cristalizado, né? Ele se altera a depender das nossas próprias transformações. Então, né, você em algum momento viu sentido em cursar direito, né? Sei lá, pensando em um perfil profissional, financeiro, numa foi financeiro, e talvez quando você Quero tomou ganhar essa decisão... grana, foi isso que você pensou. foi o sentido E aí você achou que momento, psicólogo não né? ganha grana, né, cara? Então, eu fui pelo senso comum, né? Eu fui pelo senso comum. Aí, fui pro direito. Isso aí é enraizado na faculdade, né? A gente acha que vai sair... Os próprios professores falam, né? O psicólogo vai sair e vai demorar a ganhar dinheiro. Mas essa questão do financeiro, por exemplo, eu acho que é uma coisa que prejudica muito esse parar e olhar o sentido da vida também, né? Porque a gente vai deixando se levar pela necessidade, né? Pelo dinheiro, e muitas vezes a gente não para olhar o que realmente nos importa, o que realmente faz sentido pra gente, o que realmente nos faz feliz. Você está falando de forma pessoal, Tânia? Eu tô brincando com a Tânia, certeza. porque ela é recém-chegada em Anápolis, né? E aí, a gente conversando, ela passou muito tempo fora e tal. Estou fazendo uma transição de carreira. Olha só. Eu sou formada tem 10 anos, né? Trabalhei na psicologia uns 4. E aí fui para a área empresarial. E agora eu estou voltando para psicologia. Porque realmente eu fui pela necessidade, pelo financeiro. Tentei, batalhei, mas não é o que me faz feliz, não é o que me realiza. E agora eu estou voltando para o que eu realmente gosto. Para o que faz sentido para você. Total. Que legal. Então, você falou sobre algo muito interessante, que é a necessidade. E, às vezes, não é uma necessidade financeira, mas pode ser uma necessidade social, uma necessidade de aprovação, né? Uma necessidade financeira, enfim. Às vezes, as necessidades fazem as pessoas se colocarem em lugares que não faz sentido, que as deixam insatisfeitas, as deixam sofrendo, as deixam desenvolvendo problemas emocionais. E aí, como que, na opinião de vocês, essas pessoas se colocam nessa posição de sofrimento, de angústia em algo que não faz sentido, um relacionamento que não faz sentido, um trabalho que não faz sentido?
em uma profissão que não faz sentido, enfim, relacionamentos específicos. Eu acho que quando a pessoa se depara ou com vazio existencial ou com essa identificação, né, da perda de sentido, é uma pessoa que por vezes ela está esvaziada, ela está distante de si, ela perde parte da sua autenticidade, se desencontra, né? Como se ela se desconfigurasse, como se ela se despedaçasse, estivesse ali fragmentada, né? E sendo levada pelo movimento da vida, e que é muito comum, né? Nós estamos vivendo uma era, assim, muito volátil, né? Nas relações, o mercado de trabalho, às vezes nos cobra ali um certo produtivismo, isso adoece, isso nos leva a certos lugares, né? E vai comprometendo, né? E vai tirando da gente tudo aquilo que nos faz ser quem nós somos, né? O que cada um é. Mas é perfeitamente possível de os sentidos serem recuperados, e eu vejo o primeiro caminho, o autoconhecimento, né? Total. Esse reconhecer-se novamente, para aí sim, né, se deparar com esse vazio e tentar traçar novos sentidos, né? Avaliar ali o que é possível ser ressignificado, essa palavrinha que a gente tanto gosta, né? E que faz muito sentido. Sim. Também ressignificar, dar novos sentidos, novos significados para as nossas experiências. E acho que foi parte, né, dessa escolha sua, dessa transição. Sim. Que você tem vivido. Houve um processo de avaliação, né, das suas escolhas, uma espécie de balança também, né? Uma espécie de balança entre o que tem mais sentido, né? O que está ou não me fazendo bem. Acho que começa por aí, talvez, né? Sim. Isso que você falou de as pessoas ir se perdendo, o mundo está muito acelerado, esse produtivismo faz com que a gente fique ali além do nosso limite há muito tempo, né? E aí só quando, por exemplo, o burnout que está muito presente agora, quando você chega ali no adoecimento, né? Por isso que a saúde mental ela está crescendo tanto, né? Porque as pessoas elas estão sendo obrigadas a parar e olhar para isso. E a psicologia pode contribuir muito com isso nesse sentido, né? Dessa conexão novamente conosco mesmo, com o que a gente do que é importante, dos nossos valores, né? Do que nos faz feliz, esse sentido pra gente. E nesse tema tem até uma pergunta mais específica mesmo da logoterapia. Como que a logoterapia trabalha esse sentido da vida? Quais são os aspectos que eles estabelecem como, sei lá, fundamento? Tá. A compreensão da logoterapia em relação ao sentido da vida é como o oposto do vazio existencial. Então, uma pessoa que está imersa numa experiência de vazio, esse sentimento de vazio mesmo, né? Que está sendo tão comum, tão corriqueiro. É muito comum que, até em consultório, a gente escute, nossa, parece que eu não tenho motivo para estar sofrendo, mas a vida não tem graça. Parece que nada tem sentido. Às vezes a pessoa não sabe dar um nome para a angústia, não sabe dar um lugar, mas essa angústia a consome, né? Então, esse vazio existencial, essa perda de valores, de sentidos, de crenças, né? De propósitos de vida, a leva pro vazio existencial. Então, o oposto disso, né? O oposto de vazio existencial seria o sentido da vida, né? E que cada pessoa encontra por si mesma. O sentido, ele nunca pode ser dado por alguém, ele sempre é encontrado por cada pessoa. Então, não sou eu que vou dizer, olha, o sentido da sua vida, então, é esse. Né? E também uma outra coisa comum, né? Na tentativa de consolar pessoas em sofrimento, às vezes os familiares, né? Os colegas... Não, mas que isso, né? Sua situação financeira é tão boa, você tem uma família tão linda, olha eu aqui colocando um sentido na sua vida, né? E isso gera culpa para essa pessoa em sofrimento. Porque mesmo tendo tudo aquilo, ela tá se sentindo daquele jeito. Isso, então o que ela pensa? Cara, né? Que bosta, né? Porque a felicidade hoje está muito ligada ao material, né? Ao material, e não só o material, é como se a família ali, ela precisasse suprir todas essas necessidades e pudesse garantir sentido à vida de uma pessoa. Só que não é isso que a gente vê, né? Quando a gente se depara com pessoas em sofrimento intenso, são pessoas que em parte têm ali uma certa estrutura, né? O Viktor Frankl, ele participou de uma pesquisa quando ele foi dar uma palestra, e que na verdade hoje é o livro dele, Sede de Sentido, e que ele aponta, enquanto resultados dessa pesquisa, que 90% dos estudantes de uma universidade apontaram esse sentimento de vazio de sentido. E eram estudantes que não tinham
uma situação familiar, econômica, social, descompensada, desestruturada, mas eles permaneciam com esse sentimento, né? E aí ele entende que esse sentido ele está para além. Ele é um sentido muito subjetivo, né? Uma elaboração muito subjetiva e que diz respeito a esse encontro consigo e ao estabelecer propósitos, escolhas, direcionamentos de maneira muito pessoal. Muito individual, né? Sim. E acho que te respondendo agora, depois de toda essa curva aqui, né? Professora, né? Professora que fala, tem que introduzir. Isso, a gente introduz, aí chega na pergunta, conforme sua pergunta, ele aponta três formas, né? De garantir sentido, ou que as pessoas usam para alcançarem sentido da vida. São os valores criativos, vivenciais e atitudinais. Então, são 3 maneiras de a gente encontrar, né, o sentido da própria vida. Os valores criativos, eles vêm de criação. Então, é tudo aquilo que eu faço, que eu deixo para o mundo. Ele ainda usa esse exemplo, né? Os valores criativos são aqueles produtos das minhas criações. É por meio do meu trabalho, né, pelos meus atos, os meus atos de serviço e que eu deixo para o mundo, é o legado que eu deixo para o mundo. Os valores vivenciais que eu encontro do mundo, então os criativos eu dou para o mundo e os vivenciais eu encontro no mundo. São as relações que eu construo, as minhas relações familiares, de amizade, alguém, né, encontrar alguém é um amor. Ele traz isso de maneira muito bela no livro, né? É uma maneira de encontrar sentido para a vida também, através do amor, através dos afetos, das nossas relações. E, por fim, os valores atitudinais, que são os valores de atitude, que é quando a vida cobra de nós uma atitude frente a um sofrimento inevitável. Então, os valores atitudinais são essa atitude de a gente dizer sim para a vida, né? Ainda que eu esteja numa situação terrível, ainda que eu esteja enfrentando um luto, né? Um processo de adoecimento, qualquer situação. Então, o sentido da vida, segundo, né, a logoterapia, ela pode ser alcançada ou por meio dessas 3 possibilidades, desses 3 valores aqui, né? Ou concomitantemente, acontecendo ao mesmo tempo. Então, mais ou menos assim. A TCC, e principalmente a terapia de aceitação e compromisso, trabalha também essa questão do sentido da vida a partir de localizar o indivíduo sobre qual distância esse indivíduo está dos valores que são importantes para esse indivíduo. E a partir dessa distância, causar o autoconhecimento para que essa pessoa possa tomar melhores decisões a fim de se distanciar de valores que não fazem tão sentido e se aproximar de valores que fazem mais sentido. Inclusive, a gente trabalha com uma lista, né, de valores que são importantes, e esses valores a pessoa consegue avaliar ali a partir de uma escala, quão distante, quão próximo está, e também vai dar uma notinha ali para as suas atitudes, né? Como ela valoriza esse valor. Então, a partir disso, a pessoa consegue se movimentar de uma maneira mais estratégica, consegue buscar mais, de uma forma inteligente, esses valores que fazem sentido para ela. E esses valores, muitas vezes, a gente pergunta, as pessoas não sabem, né? Não sabem os seus principais valores, elas não sabem dizer. A lista, ela direciona bem. E geralmente, assim, tem aqueles valores que são que fazem o sentido pra gente de uma forma mais ampla, mas os valores também diários, né? E que muitas vezes as pessoas, elas não estão priorizando aquilo que é importante. Então, pra mim, é muito valoroso um tempo de qualidade, mas ela não está se proporcionando isso. Ou é valoroso, né? Várias coisas que ela está abrindo mão ali no cotidiano e na vida, que é importante para ela e ela não está fazendo. E às vezes de forma tão sutil, né? São trocas, assim, que se a gente para analisar a própria rotina, a gente vai negociando de maneira tão sutil, como se aquilo não fosse afetar o todo, né? E na verdade afeta muito, porque é como se a gente fosse se distanciando das próprias prioridades, dos próprios valores, né? Isso dá um boom no final, né? Sim. E ao mesmo tempo, as pessoas tendem a condenar muito essa angústia, essa tristeza que às vezes essa falta de sentido gera, sendo que é justamente esse sentimento que pode dar a oportunidade da pessoa de se reinventar, de se reestruturar em algo que faça mais sentido para ela. Nós percebemos muito isso na nossa atuação profissional. As pessoas
estão confusas, estão condenando aquela crise, que é uma oportunidade dela realmente perceber o que faz ou não sentido, o que faria ou não. Inclusive, nós fazemos muito uma pergunta na TCC, na abordagem TCC, que como seria uma pessoa que fosse feliz, assim, hipoteticamente, Joãozinho. Eu não estou bem. Ok. Joãozinho, como seria se você estivesse bem? E aí a pessoa começa a falar assim, eu estaria bem. Bom, mas não é bem isso. Como seria a sua vida na prática? Defina o que você faria? Como seriam suas relações? Que tipo de trabalho você teria? Enfim, e aí você começa a encontrar na prática os caminhos para que você encontre também o sentido. É uma loucura, né? Porque parece uma pergunta tão simples, né? E acho que é válido a gente pontuar também esse movimento de despatologizar a angústia, sabe? Porque essa condenação desse sentimento é sempre muito patologizável, patologizante, né? Ninguém pode ficar triste, né? A tristeza ela é condenável, né? E a tristeza nos mobiliza. Desde que ela não nos paralise, né? Óbvio, não nos leve para um lugar assim de angústia extrema, de sofrimento extremo, de perda total de sentido, mas do contrário, ela é extremamente saudável, ela é necessária para que a gente se movimente, né? Eu acho que é incomum a gente topar com alguém que esteja 100% feliz, satisfeito com tudo. Então a angústia ela nos mobiliza. A DBT fala muito disso, né? De sentimentos e pensamentos conflitantes muitas vezes, mas que eles existem no ser humano. Eles estão no bem e o mal, o triste, o feliz, o angustiado e o, vamos supor, não angustiado. Então, são pensamentos que existem no ser humano e que conseguem viver dentro do ser humano. Você não vai estar só feliz, você não vai estar só triste. Mas o problema que eu vejo é que hoje em dia, colocando eu como um jovem de 24 anos, entrando na faculdade de psicologia agora, a gente coloca um objetivo tão grande, a gente coloca... A gente quem? Expectativas. Os alunos, porque você entra na faculdade ali, na vivência dos meus colegas, você quer o quê? Não, eu quero ser um ótimo psicólogo, quero clínica. Eu, quando entrei na faculdade de Direito, todo professor perguntava, gente, primeiras aulas, né? Gente, o que vocês vão querer? 90% da sala ou era juiz, ou era promotor. No final da faculdade, passar no AB, já tava Então, a gente coloca objetivos tão grandes, a gente vai... Por isso que eu quero fazer uma pergunta, porque parece que a gente vai perdendo os aspectos simples da vida. Que eu estava até notando aqui nos textos que eu estava lendo sobre o tema da ludoterapia. E muitas pesquisas que fizeram, a indicação era de que, muitas das vezes, quando perguntava para as pessoas mais velhas, experientes, qual é o sentido da vida? Na maioria das vezes eram aspectos mais simples, mais práticos da vida. As coisas simples, como tomar um café da manhã, curtir meus filhos, aproveitar de fato a vida. Só que parece que essa busca gigantesca por resultado, a gente perde um pouco dessa conexão com nós mesmos, com os nossos valores. E perdendo a conexão dos nossos valores, nós perdemos a conexão, perde o sentido pra gente, porque como é individual, perde o sentido pra mim. Você perde o norte. Sim. E eu fico me comparando com o sentido de outras pessoas também, é outro problema. Então ficamos nisso. Exatamente. Os podcasts que eu ando escutando, esses dias falou dessa intolerância, da frustração. Hoje em dia a gente não pode ficar mais frustrado, não pode ficar mais triste, porque as redes sociais o tempo todo a gente só vê gente feliz, a gente viajando, e a gente não está se permitindo mais ficar triste, não está se permitindo sofrer, né? E é uma autocobrança, e o sofrimento, igual você falou, ele faz parte da nossa vida. A gente precisa ter tolerância, a gente precisa desenvolver a tolerância disso. Porque ninguém, igual você falou, ninguém nunca está blindado disso. Então, em todo momento nós vamos sofrer decepções, nós vamos sofrer momentos de angústia, momentos de perdas, momentos de mudanças. E a gente precisa ter essa tolerância, a gente precisa saber lidar com isso, aprender a lidar com isso. As pessoas hoje, elas não sabem lidar com isso, elas não se permitem. Elas preferem negar, preferem fugir, preferem se esquivar
E isso vai virando uma bola dentro delas, e aí vai ficando as coisas mal resolvidas, aquelas pessoas, né, cheias de sintomas psicossomáticos, desenvolvendo transtornos, enfim. O próprio Funk fala, né, sobre a responsabilidade que o ser humano tem perante as escolhas dele. Sim. Ele tem que ser responsável, porque de nada adianta ele falar, o nível de chegar e falar assim, eu não tomei as melhores decisões da minha vida que eu queria tomar. Mas o que você pode fazer agora, nesse momento, para reencontrar você? Pega um pouco dessa responsabilidade e tenta fazer, igual você falou, ressignificação dela. O que você pode fazer diante disso? É Sartre, né? Não é o que fizeram com você, é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso. Então, a vida tá aí, é isso, né? E agora, o que você vai fazer com Põe um isso? significado nisso. E a responsabilidade, ela é a essência da vida humana, né? É o que torna-nos mais humanos. Podermos ter a condição de escrever como eu vou reagir diante das adversidades. Eu posso escolher. E aí o Frankl fala muito dessa forma, né? Você não pode escolher o sofrimento que te acomete, mas como você vai reagir, como você vai introjetar isso, você escolhe. Você tem o que a gente chama de liberdade mental, né, para fazer isso. E, de fato, essa liberdade mental, muitas vezes, ela é entregue às outras pessoas, é entregue ao grupo social que a pessoa, às vezes, está inserida. E esse grupo toma a liberdade, entre aspas, porque a liberdade é você que deu a liberdade para essa pessoa de tomar. Mas, de alguma maneira, você entrega isso para o grupo social, para a família, enfim, para outras pessoas, para outros interesses que não aqueles que realmente vão causar completude. Inclusive, um dos erros mais cometidos é o que a gente chama de totalitarismo, né? Que é justamente a ideia de que, nossa, se todo mundo é assim, eu deveria ser assim também. Tá muito assim. O que é a felicidade, o que é a satisfação, o sentido? Pra galera é isso, então pra mim tem que ser. Ou então, o que a gente chama de conformismo, que é, de fato, você se conformar, tomar a forma disso, do que é sentido para os outros. Eu tomo a forma do que é sentido para os outros na minha vida. E aí a pessoa, às vezes, vive insatisfeita, vive angustiada de forma permanente, levando em consideração que, de fato, precisa atender esses requisitos das outras pessoas e não aquilo que faz sentido para ela mesma. Porque é trabalhoso também, né? Demais. E você tem que se responsabilizar. Da pessoa muito. E dizer que é o seu também, e se não der certo, a culpa é sua, né? Ou lutar por ele, então, né? Igual estabelecer essas metas, assim, ou dizer, não, a minha vida só vai ter sentido se eu chegar nesse lugar, né? Ser aí quando juiz, chega lá... Não é tudo isso. E aí a pessoa... Fica assim, não mesmo. Não ia ser Até assim. tem um cérebrozinho aqui. Né? A gente sabe que a dopamina hoje ela está mais relacionada com a motivação para a busca do que para o encontro real daquilo, do objeto de desejo em outro momento. Sim. Então, é isso. Quando você não tem nada e aí você quer alguma coisa, você está super entusiasmado. Eu não tenho um carro, eu quero um carro. Você trabalha e junta e tal. Aí você tem aquele carro, passa um mês já se acostuma. Não quero. Não quero esse carro mais, eu quero outro carro. Não quero esse carro, eu quero uma casa agora, eu quero uma empresa, enfim. Nós chegamos sempre naquele platô, que eu não estou mais motivado, eu não sinto tanto prazer como eu sentia ao chegar nesse ponto. Então, se você fosse juiz, você ia chegar lá e falar, é isso, cara. É isso, é juiz. É certeza. Então, na verdade, temos que desenvolver a habilidade de ir no caminho encontrando o sentido. Igual no texto que eu li, a frase era que o sentido da vida está no caminho da gente achar equilíbrio entre perdas e ganhos. Muito bom. Entre perdas e ganhos, ou seja, nem sempre vai ser só vitória, nem sempre vai ser só derrota. Encontrar a vida nesse meio termo. Eu acho legal também... Pode falar, Ana. Não, é só isso. É porque pra mim é uma frase muito emblemática, assim. É esse prazer no caminho, no percurso. Sim. Porque a gente tende a ser muito literal com as nossas conquistas, né? Então, só vai estar bom se eu chegar naquele ponto. Só vai estar bom se eu conseguir aquilo. Mas o percurso
para conquistar isso e que talvez te leve até a outros lugares, né? Com Talvez você se certeza. distraia no caminho com outras coisas e, né, a vida ganhe um outro sentido, você mude de rota totalmente, né? Uhum. Mas é essa dificuldade. E isso por, assim, diversos fatores, inclusive o próprio produtivismo, né? Os fatores aí econômicos, o mercado de trabalho, tem nos feito andar num ritmo que a gente não está preparado para viver, para lidar. Acho que esse excesso, talvez, de estímulos, esse excesso de informações, de cobranças, nós não estamos preparados, né? Não é subestimando o potencial humano, mas é Adoecedor. adoecedor. A gente tá vendo aí tantos resultados disso, né? Já é Muitos. prova o suficiente de... Muitos. É isso, né? E aí, como as pessoas que estão nos assistindo podem encontrar, Isso. buscar, se tornar mais desenvolvidos nesse aspecto, na opinião de cada um de vocês? Ai, que complexo. É, e né? vamos passar É. para os profissionais. Dicas porque práticas. Dicas Como práticas. encontrar sentido. Como se fosse prático. Então, é porque a logoterapia, por ser, né, uma análise existencial, é um processo. Então, existem alguns questionários, assim, e óbvio, né, não dizendo que são maneiras de cortar caminho, não é isso. Mas a gente vai desenvolvendo isso muito durante o discurso terapêutico, né, durante uma construção narrativa. Então, faz parte desse caminho de buscar sentido, entender qual o sentido da morte para as pessoas, qual o sentido das simplicidades da vida, né? E como isso é muito subjetivo, né? É difícil a gente dizer de uma maneira geral, assim, o que fazer ou como fazer. Mas talvez eu volto nos valores que o Viktor Frankl diz serem caminhos, né? Pra gente alcançar sentido. Os valores vivenciais, atitudinais e criativos, né? Então, talvez por meio do trabalho, dos seus atos de serviço, são maneiras de analisar o quanto de sentido tem no seu trabalho, naquilo que você faz, se isso te realiza de alguma maneira, né? Se isso te traz uma sensação de utilidade, de satisfação mesmo, de prazer de vida. As relações, né? O repensar relações conjugais, familiares, né? A gente tem um tabu muito grande com relações familiares, como se a gente precisasse sempre se submeter ou sempre dar um jeito de tolerar. E tem coisas que não são toleráveis, tem coisas que não devem ser aguentadas. Mas aí a pessoa vai pensar assim, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é tal pessoa. Que aí entra em choque com o valor dela, né? Sim. Por isso que a gente tem que entender, né? Não é simples. E não significa rompimento. Quando a gente fala de repensar as relações, o repensar não precisa ser romper. É mudar a dinâmica, talvez, né? Eu sempre gosto de usar o termo encontrar uma distância segura. Ótimo. Ótimo. Não tem familiares Segura que a pra gente todo tem. mundo, né? Tem gente na família que a gente precisa encontrar essa segurança, essa distância segura aí, meu amigo, senão não vai, não. Fica difícil pra todo mundo, né? Exato. Quando você não pode mudar a situação, você vai mudar como você se sente em relação à situação. Exatamente. Não se deixa E como nada fazer fácil, isso? né? Vamos ser prático. Então, na TCC tem como eu fazer isso. Sim. Eu Explica tenho, pro povo eu aí, tenho vai lá, como olha pra eu câmera. explicando. Então, seria uma reestruturação cognitiva mesmo, da minha maneira de interpretar o fato. Muitas das vezes aquele fato que está acontecendo, aquela briga familiar, ou aquela reação do seu colega, você não está interpretando da maneira mais correta, da maneira mais clara. Às vezes, sair daquela situação e se colocar como um terceiro, olhando para a mesma situação, É uma ajuda. é uma boa. Nossa, esse afastamento é tão positivo, Uhum. né? É tão difícil de fazer, mas é tão interessante quando a gente consegue ser um personagem externo, né? E olhar para a própria história e falar... Eu costumo fazer a seguinte pergunta, quando eu quero fazer esse exercício. Eu faço a seguinte pergunta. Se você fosse amiga ou amigo de alguém que está passando por essa situação, por esse sofrimento, enfim, por aquela questão, o que você diria? Geralmente a resposta é muito diferente da avaliação que ela está fazendo sobre si mesma. Porque aí vem, né, questões de baixa autoestima, crenças que essa pessoa tem. Mas o fato é, esse afastamento é uma dica prática, né? Tentar se afastar, como se você estivesse filmando aquela situação mais distante.
né? E aí você consegue avaliar um pouco melhor, talvez encontrar uma razão, um sentido para aquele sofrimento. Por exemplo, eu ouvi uma história de um médico que perdeu a sua esposa. E sofreu muito, porque perdeu a sua esposa. Mas aí, em um dado momento, ele caiu a ficha e ele falou assim: eu prefiro eu sofrer do que ela. Se fosse eu que tivesse morrido, eu não queria que ela estivesse passando por esse sofrimento. Ele encontrou sentido no sofrimento dele. É como se ele estivesse falando: eu prefiro que hoje eu sofra, podendo poupar ela de um sofrimento. Esse exemplo está no livro Em Busca de Exatamente. Sentido, do Viktor Frankl. É um paciente que ele atende, né? Sim. E que ele caminha junto a esse paciente, tentando, junto com ele, encontrar um sentido ali. E aí a gente está falando dos valores atitudinais, né? Que é a nossa atitude frente a um sofrimento inevitável. E aí ele fala da dor, da culpa e da morte. No caso desse paciente, a morte da esposa, de alguém que era, assim, parte do sentido da vida dele, né? Então, perdendo a esposa, ele perdeu parte do sentido de vida. E, de fato, né? Perder alguém que a gente ama é, assim, um atravessador muito grande no nosso... colabora com o nosso vazio existencial, né? E aí ele entende, junto com esse paciente, que se a esposa o tivesse perdido, ela, sim, estaria numa situação muito pior, né? Então, E ele, como a amava, né? Ele poderia, então, admitir, né? Que esse ato de coragem, talvez, de que se não fosse ele, seria ela seria sofrendo. ela, então... olha que expertise, né? Entender. Exato. E acredito que outra forma que ajudaria bastante a encontrar um sentido da vida é se autocobrar menos. Também. Se autocobrar menos também é uma estratégia muito positiva. Questionar as nossas escolhas do cotidiano, né? Como a Tuane trouxe, as pequenas negociações que a gente acaba fazendo e que vão... né? A gente vai cedendo, deixando de lado o que importa pra gente. Às vezes. E se questionar, que é um exercício extremamente difícil, não com o objetivo da gente se cobrar, mas de ir estabelecendo valores e se colocando, né, no cotidiano também. Vou fazer essa troca aqui, mas por quê? Por que eu tô cedendo em tal relação? Por que eu tô cedendo, né, aqui no meu trabalho? E essa compreensão, ela vai, pelo menos, deixar a gente com o pezinho no chão para tomar algumas decisões. Se responsabilizar, né? É o que você tá falando. Não, eu isso. sou responsável por essas escolhas, pelo meu posicionamento, por como eu vou reagir diante disso. Sim. E como responsável, eu preciso bancar também. Uhum. Eu acho que o primordial é isso, é você primeiro parar e olhar que é o que está faltando para as pessoas não param para refletir. Então, é uma coisa bem simplista, igual como a gente falou, né, que a gente vê em consultório o tempo todo. As pessoas não param de fazer o básico, né, que é olhar o que é importante para você. Acho que a primeira coisa é isso. E eu acho que aquele negócio que você falou, tipo assim, das pessoas antigas, o que era importante para elas são as coisas mais simples. Tentar voltar à simplicidade das coisas que você gosta. Às vezes, pegar para fazer aí uma semana de encontros de um avô, de uma mãe, de um tio que você não encontra há muito tempo. Uma bondade com você mesmo, ter mais autocompaixão, não se cobrar tanto. Porque quando você tá ali na cobrança, você não consegue enxergar as coisas. Eu tô atendendo um paciente que tá no quadro depressivo, então ele tá totalmente assim, sem sentido na vida, sabe? E eu propus como tarefa de casa pra ele falou assim, porque ele comentou na última sessão, porque eu saía com a minha esposa, eu tomava uma cervejinha com ela, comia um petisco. E eu falei assim, vamos fazer como tarefa de casa uma bem mais desafiadora? O que você acha de você chamar sua esposa para sair esse final de semana? Então, assim, voltar a essa simplicidade, eu acho que nos conecta muito, às vezes, com o sentido na vida. Porque eu acho que ele tá mais voltado para o simples. E porque igual a gente conversou, esse patamar de cobrança e de alcance hoje, nossa, ele tá muito extremista, né? Ele tá muito alto. Nunca tem fim. Nunca tem fim. Então, acho que a gente se conectar com o básico, o simples, eu acho que é um passo bom. Sim. Conectar com as relações, com a natureza, né? Particularmente, não tem coisa melhor, assim, pro meu desespero, pra minha angústia, do que me dar tempo, né, e
em contato com a natureza. Pra mim é o que particularmente me descansa muito a mente, né? E apreciar, sabe, sutilezas ali. Você para, você escuta um passarinho cantando cigarra. Gente, ontem à noite tive um momento assim, no auge, assim, da correria, de tudo. E lá em casa tem uma floresta no fundo, assim, então... mato puro e nessa época muita cigarra, né? E eu me permiti ficar ali 5 minutos de olhos fechados, acendi um incensozinho e fui escutar a cigarra. Uma coisa tão besta, mas aquilo me aliviou, me deu tanto prazer. Hoje isso é taxado como besta, mas, por Então, exemplo, pois qual uma ferramenta que está sendo muito utilizada na TCC hoje? Mindfulness. Exatamente. Então, que é uma coisa que se você virar para uma pessoa muito produtiva, muito acelerada, ela fala assim, né? Nossa, mas você acha que isso vai resolver o problema? Então, dica de livro, Como Domar o Elefante, não é? Dica de livro aí pra galera, pode procurar e ler, porque é isso, práticas e ensinamentos. E aí todas essas práticas para alívio da ansiedade, da angústia, elas passam pelo presente. Tudo que vocês disseram é presente. Nós estamos altamente impulsionados, direcionados a pensar no amanhã ou no passado, né? No que aconteceu. Ou remoer o passado, ou pensar no futuro. Mas o quanto futuro. você tem se colocado no presente, assim, percebido hoje, agora, nesse momento, o seu corpo, a sua respiração, o que você está fazendo, o ambiente à sua volta, os detalhes, as cores, as cigarras. Então, esse é um movimento que faz com que os pensamentos se organizem melhor, você se acalme mais, e é algo que tem que ser sempre feito. Nós estamos vivendo uma rotina que é sempre pensar no amanhã. Você está comendo, já está pensando o que você vai fazer agorinha. Você está com alguém, já está pensando no depois, enfim. E estamos perdendo a dádiva do presente, que é o que temos de fato, né? É o que temos para atuar, é o presente. A vida espontânea, né? A gente vai perdendo a espontaneidade de viver. E perdendo a espontaneidade, a gente perde a autenticidade. E a gente se perde, no fim das contas, né? Tem até um exercício aqui que eu quero compartilhar aí com os nossos espectadores, que você pode fazer em casa. Olha só. Estou aqui com a lista de 10 principais valores para as pessoas. Você pode ou não se identificar. Eu quero que você dê uma nota de 1 a 10 para cada um. Ok? Relações familiares, qual o nível de importância para você de 1 a 10? Casamento, companheiro, relacionamento afetivo, de 1 a 10. Ser pai, ser mãe, exercer esse papel, de 1 a 10. As amizades, as relações sociais, de 1 a 10. O trabalho, atividade laboral, de 1 a 10. Qual é a importância para você? A educação, de 1 a 10, a aprendizagem, né? O lazer, o bem-estar, as viagens, de 1 a 10, o quanto isso é importante para você. A espiritualidade, a religião, de 1 a 10, o quanto isso é importante para você. A vida em sociedade, a cidadania, o desenvolvimento de direitos e deveres, de 1 a 10. O autocuidado físico com alimentação, atividade física, dormir, descansar, de 1 a 10, o quanto isso é importante para você. Você pode pegar quais foram as principais, as maiores notas, e isso pode servir como referência para você, como valor. E depois você pode avaliar o quão próximo eu estou desses valores, o quanto o meu empenho no dia a dia, no meu financeiro, da minha energia está sendo direcionado para esses valores e não para valores que talvez eu nem valorize tanto. Também seria uma ideia. Muito legal, muito legal. Você foi falando e eu fui aqui pensando, né? Eu avaliando mentalmente. Muito legal, muito legal. Legal. Eu fiz ontem com esse paciente meu. Eu tenho uma roda da vida, assim, onde ele dá a nota para cada área da vida, assim. E é dele, por estar num quadro depressivo, tá bem baixa. E aí a gente já ir direcionando, né, o tratamento para aquelas notas baixas e ajudando ele no autoconhecimento, ele se avaliar também, né? Bom, eu gostaria de falar um negócio, assim, para as pessoas se perceberem. Porque, assim... O quê? Desculpa, por quê? Uma pesada. Foi você, Tá rolando até pesado aqui no podcast, gente. Que isso? Tô dando um sinal de zap. Eu lutador de Muay Thai também. Eu sou mais luta de chão, né? Jiu-jitsu. Então, você faz jiu-jitsu? Faço. Gente, eu não A faria galera nunca, do jiu-jitsu mas... aí, um abraço. Ouçam. Pessoal, é importante, assim, talvez refletir um pouco sobre a história de vida, as relações primárias, aquelas relações com pessoas mais próximas, como pai, mãe, cuidadores, enfim. Como será que essas relações, elas contribuíram para desenvolver essa compreensão sobre si mesmo?
Por exemplo, é provável que se você sofreu negligência, passou por situações de vulnerabilidade afetiva, enfim, isso pode ter contribuído para construir uma ideia sobre si que seja não digna de viver coisas valorosas, assim, de viver só o que lhe é ditado. E isso é muito importante, assim, fazer essa reflexão. Pô, será que isso está aqui na minha cabeça, essa minha dificuldade, ela está aqui por quê? Teria alguma explicação? E aí, claro que não é para ficar só na explicação, mas é para compreender melhor esse processo e a partir dessa compreensão você, de fato, colocar em prática mudanças. E aí, a gente cuida muito disso na terapia cognitivo-comportamental, que é criar novas experiências que contrariem aquelas experiências passadas, a fim de provocar novas reações emocionais, fisiológicas e comportamentais, que construam novas crenças que sejam funcionais. Saudáveis. Como vocês acham que essas experiências, né, podem influenciar em como a pessoa se vê e como ela eleva essa questão do sentido da vida, na opinião de vocês? Eu vou falar porque determinadas... O que tá fazendo o que? Motivação comportamental. Então, o que eu vou fazer? Vou me colocar em situações que antes, talvez, eu tenha um pensamento que ela... Não vai ser tão bom. Tem aquele amigo meu que eu acho que ele não tá gostando de mim mais. Chama ele pra sair, vê se é isso mesmo. E eu tava lendo um livro da Judite, da história de uma paciente dela. E a paciente dela achou que os amigos dela não estavam querendo muito mais conversar com ela, não estavam querendo muito mais ser amigo dela. Judite falou assim, chama eles pra sair. Só que antes ela faz uma análise de o quão negativa ou positiva ela acha que aquela situação vai ser. E nessa história da Sally lá, ela achou que deu uma nota 3, 4, pra uma situação que ela acreditava ser ruim. Era fobia social, né? Então ela acreditava que seria ruim. Porém, quando ela foi vivenciar a situação, ela interpretou de uma forma diferente. Então ela, pela vivência, eu consigo entender e dar o devido valor para aquilo. Ou seja, eu tô sentindo falta da minha família. Família é importante pra mim. Por que não vou conversar um pouco, tirar um tempo a mais? Um tempo a mais só pra você. Eu vejo dessa maneira. Não sei se é a maneira mais correta. Você falou da questão negligência, da família negligenciar, né? Eu acho que faz total sentido, porque eu acho que a saúde mental, ela tá mais pra geração de agora, né? Quando a gente vai mais a fundo, os nossos pais não olham para isso, né? Para esse momento que a gente falou de tudo aqui, de olhar valor, de olhar, né? Não existia isso. A vida era mais improvisada, né? Sim, deixava a vida levar, né? Não era uma coisa assim tão mais aprofundada. Mas a vida era mais simples. Sim, também. Mas assim, com certeza se torna muito necessário pelo momento que a gente está passando hoje. E assim, essa falta na infância com certeza contribui para às vezes ter essa como é que fala? Me perdi no raciocínio. Essa dificuldade que você está falando, né? Essa não para voltar o sentido na vida, porque não foi ensinado na infância. É aquela crença de desvalor. Mas se eu não tenho valor, por que eu preciso viver com sentido? Muitas vezes a gente tem que trabalhar, às vezes, direito do sujeito. Dos direitos humanos, porque a pessoa não sabe. E não sabe por quê. Não sabe porque nunca foi, talvez, não se viu reconhecida nesses direitos. Sim. Ou naturalizou certas violências, né? Isso. E assim, dar um lugar para essa angústia é fundamental, né? Especialmente as pessoas que foram vítimas de violência na infância, adolescência. Isso atravessa a constituição, assim, psíquica, né? Enquanto sujeito mesmo, de maneira muito violenta, né? Então, é muito comum que a gente realmente se depare, né, com esses julgamentos, assim, de menos-valia, né, de se sentir indigno de viver, então, uma vida
com sentido, porque sempre foi assim. Então, felicidade. eu acabo me conformando, né? Sim. Com uma vida mais ou menos, porque sempre foi assim, sempre fui não ser tratada desse jeito. merecedor. Então, dar um lugar pra isso, né? É fundamental. Excelente. É isso, pessoal. Muito obrigado. Vou deixar cada um de vocês agradecer aí, o nosso público, né? E aí, no final, eu vou encerrar. Tudo bem. Pode começar a ordem alfabética, né? É isso, então, só agradecer, né? Quem nos assistiu, nos acompanhou, aos colegas que estão aqui. Um prazer, um privilégio estar com vocês. Prazer é todo nosso. Mais vezes, Isso. hein? Repetiremos. Difícil achar uma hora na agenda dela. Nossa, moço, tá difícil, tá? Mas consegui, hoje eu não falhei. Prazer. Minha vez, né? Agradecer a oportunidade por essa e muito obrigado pela oportunidade. Prazer. Porque além de ser um momento, assim, de oportunidade, é um momento também de aprendizado. Porque Total. eu tô aqui com coordenadora do nosso curso de psicologia, o Wesley, profissional há tantos anos, Tuane, profissional há tantos anos. Então, de aprendizado, muito obrigado pela oportunidade. E você representando os estudantes de psicologia que estão aí nos assistindo, gente. né? Só com as suas crises existenciais. Não foi fácil, gente. Vim aqui agora conversar com psicólogos, não foi nada fácil. Tentei, né? Mas aí... Parabéns pela sua Você saiu coragem. Não, muito obrigado. bem. Assim, Coragem, pelo menos eu tive, né? Você saiu muito bem. Ativação comportamental, né? Exposição. Exposição. Segundo exposição, período, já tá isso. falando bem, já trouxe vários questionamentos. Vai ser um ótimo psicólogo. Consegui enganar bem, graças a Deus. Olha, não, tá se avaliando muito mal, menino. Pega leve, cara. É, Isso pega mesmo. leve. Verdade, né? Eu falei isso. Olha Verdade. aí, ó. Você que tá aí na sua casa também, pega leve. Sim. Bom, eu também quero agradecer. Achei que foi muito rico o nosso encontro. Essa troca aqui é muito legal. Confesso que eu tava um pouco nervosa a primeira vez no Faz podcast. parte. Nossa, primeira vez. Mas pretendo participar de outros, porque eu gostei muito. Muito obrigada pelo espaço e pelo convite. Legal. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, né? Esse é o podcast Terapia em Foco, Conexões para a Transformação. E você que quer sugerir um tema, nós vamos postar esse vídeo no YouTube, você pode estar assistindo por ele. Então coloque aí nos comentários, por gentileza, qual é o tema que você sugere, que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Nós vamos começar a fazer uma série de vídeos entregando ferramentas, compreensões para que você possa se autoaperfeiçoar. E contamos com a sua presença. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.